Conforme o artigo 75 do Regimento Interno, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Primeiramente, gostaria de cumprimentar os colegas vereadores, nossa assessores jurídicos, nossa secretária da Casa, munícipes que fazem aqui presente e que nos acompanha em casa. Como primeiro ato, passamos para análise e votação da ata da sessão ordinária número 1790, de 5 de agosto de 2026, onde todos os colegas vereadores já receberam a ata para análise. Há alguma objeção quanto à ata 1790 de 2026? Não havendo nenhuma objeção, coloco a ata 1790 de 2026 em votação. Quem for favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. A ata 1790 de 2026, aprovada por unanimidade dos votos. Passamos para a leitura dos comunicados. Peço ao presidente da Comissão de Orçamento que faça a leitura do parecer da admissibilidade da LDO. Saúdo o presidente Márcio, os colegas vereadores, o público que nos assiste aqui, nossa secretária e todo o pessoal da casa. Comissão de Desenvolvimento e Fiscalização e Controle Orçamentário. Parecer 1/2026. Projeto de lei número 1740/2026. Relator é o mesmo. Emenda. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para exercício financeiro de 2027. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parecer de admissibilidade. Artigo 1172 do Regimento Interno. O projeto de lei em análise foi protocolado nesta Casa Legislativa em 20 de julho de 2026, em conformidade ao prazo previsto na Lei Orgânica do Município, sendo posteriormente encaminhado nesta comissão por despacho da presidência desta Casa. Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre diretrizes orçamentárias do município de Nova Roma do Sul para exercício financeiro de 2027. Lei de Diretrizes Orçamentárias em conformidade com o artigo 165 da Constituição Federal, aos artigos 177 e 122 da Lei Orgânica Municipal. Esta comissão, nos termos do artigo 172 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, passa a análise formal da matéria, com observância ao cumprimento dos requisitos legais indispensáveis à sua admissibilidade, ficando a análise de eventuais emendas ao parecer de mérito, o qual será ofertado oportunamente. Assim, no que se refere à iniciativa e forma constata-se que o presente projeto de lei não apresenta qualquer irregularidade formal ou material que impeça sua apreciação. No que tange ao conteúdo, a proposição mostra-se devidamente elaborada, pois observa os critérios estabelecidos na Lei número 4.320/1964, que trata das normas gerais de direito financeiro aplicáveis à elaboração e ao controle dos orçamentos públicos, assim como dispositivos da Lei Complementar, número 101/2000, que dispõe sobre regras voltadas à disponibilidade e gestão fiscal. Deste modo, considerando os fundamentos expostos, esta comissão manifesta-se favorável à admissibilidade ao projeto de lei, recomendando o regular prosseguimento de sua tramitação, com a designação da audiência pública, nos termos regimentais. Rutinei presidente, Odeta Araldi Bortolini, membro, Rosângela Maria Cepo, membro. Obrigado, vereador Rutinês. Agora peço ao vereador Marcelo, primeiro secretário, que faça a leitura do edital de convocação da audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2027. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que estão aqui presentes, aos que nos assistem através das redes sociais. Edital de convocação, audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2027.
O presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, no uso de suas atribuições legais, convoca a comunidade em geral para participar da audiência pública referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027, a ser realizada no dia 19 de agosto de 2026, às 18h15, na Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores. Nova Roma do Sul, 12 de agosto de 2026, Rutinês Santi, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Obrigado, vereador Marcelo. Agora peço que faça a leitura do pedido de providências 08-2026. Senhor presidente, nos termos regimentais, apresento o seguinte pedido de providências ao Poder Executivo Municipal para que, através da Secretaria competente, seja realizado o fechamento da parte traseira dos abrigos de ônibus localizados na Avenida Júlio de Castilhos, nos seguintes pontos: esquina com a Rua Maria Primo Toqueto, em frente ao posto de combustíveis Max, em frente ao cemitério municipal. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo proporcionar mais conforto e proteção às pessoas que utilizam diariamente o transporte coletivo, especialmente estudantes e trabalhadores. Embora os abrigos existentes possuam cobertura superior, eles permanecem abertos na parte traseira, permitindo a entrada de chuva, vento e frio, o que prejudica significativamente quem aguarda o transporte, principalmente nos dias de mau tempo. Dessa forma, a instalação de um fechamento na parte posterior dos abrigos contribuirá para oferecer melhores condições aos usuários, tornando esses espaços mais acolhedores e seguros, além de demonstrar o compromisso do poder público com a qualidade dos serviços prestados à população. Diante da importância da presente solicitação, conto com a atenção do Poder Executivo para que esta melhoria seja analisada e executada. Nova Roma do Sul, dia 11 de agosto de 2026, Vanessa de Bortolipoy, vereadora. Obrigado, vereador Marcelo. Na tribuna livre hoje nós não temos ninguém inscrito. No grande expediente daí nós temos 5 vereadores inscritos. Pela ordem, convido a vereadora Odete para ocupar a tribuna. Boa noite a todos. Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, assessores Eduardo, Vinícius, Eliane, público aqui presente, quem nos acompanha pelas redes sociais. Então, tomo esse espaço hoje para falar um pouco e agradecer o retorno ao pedido de informações 09-2026, que foi feito aqui por mim e para o colega vereador Marcelo. Então, antes do recesso ainda, e na semana passada não usei este espaço por falta de condições mesmo de estar aqui nesta tribuna. Então, hoje eu quero agradecer pelo retorno e dizer o quanto fico feliz por saber que os profissionais que atuam na educação, na rede escolar, seja da educação infantil, da creche, da escola, que estão preparados, né, para atender qualquer adversidade que venha acontecer com nossas crianças dentro do espaço escolar ou em ambientes que tenham a promoção da escola. Os profissionais capacitados, eles são importantes para evitar que situações mais graves, em caso de alguma adversidade aconteça, que venha a essa situação se tornar mais grave com nossas crianças. Então, fico contente com o retorno, que diz que tudo o que a lei preconiza, então a lei Lucas, que os nossos profissionais estão habilitados, capacitados por instituições sérias, parceiras, e que ainda atendem com o ciclo de reciclagem, que estão tendo capacitações no período correto e para todos os profissionais que acabam adentrando nesse processo, né, da rede escolar. Então, agradeço pelo retorno. Também não posso deixar de falar sobre os índices da educação básica, né, do desempenho da educação básica no Estado, que foram divulgados pelo Ministério da Educação no dia 5 de agosto.
onde o Estado do Rio Grande do Sul apresentou o avanço no desempenho da educação básica em todas as etapas do conhecimento. Então, eu que atuo muito, que trabalho numa instituição de ensino, fico muito feliz quando vejo a educação básica, a educação pública, que eu tanto defendo, uma educação de qualidade, tendo resultados muito positivos. Os números ainda são baixos. Se a gente olhar, pelo menos, por exemplo, o ensino médio, que passou de uma média 4,2 para 4,9, essa média ainda é muito baixa, né? Se tratando de um marco até 10, né? Então, ainda é um índice baixo, mas todos os avanços devem ser comemorados, né? Então, isso se deu desde os anos iniciais do ensino fundamental até os anos finais e até o ensino médio. Nós temos escolas públicas aqui no município que sempre defendo e parabenizo os profissionais pela sua atuação, e da rede estadual, onde contam também esses índices, né? Então, sabemos que para se manter esse grau de avanço que tem na educação, para melhorar esses índices, ainda faltam muita coisa, né? A começar pela valorização dos profissionais com salários dignos, de retenção desses profissionais nesses espaços de trabalho, porque a gente sabe que o fator salarial, para muitos, ele é importante. As pessoas fazem especializações, fazem mestrado, nós temos pessoas com doutorado atuando, e a gente sabe que na rede privada eles pagam muito mais que a rede pública. Então, eu vejo a educação como uma vocação, não como um espaço de ganhar dinheiro. Mas o retorno financeiro é muito importante, porque as pessoas que estão lá merecem ser valorizadas, e isso tanto nas redes estaduais quanto as municipais. Falo de todas as redes públicas, né? E também, se falando a nível de Estado, não é o caso do nosso município, mas a gente sabe que outro gargalo são as estruturas das escolas. Nós somos privilegiados ainda porque temos espaços bacanas, o próprio município também ajuda a estruturar as escolas. Nós somos muito bem atendidos na área da educação, mas a gente sabe que a realidade estado afora ali, ela não é igual como a nossa, né? Então, não podia deixar de parabenizar a todos os profissionais da área da educação, sejam eles gestores, sejam professores, sejam atendentes, enfim, todos aqueles que estão lá fazendo o dia a dia do chão da escola, fazendo com que essas crianças e esses jovens que estão no ensino médio, que já são jovens ali, que eles permaneçam e que não evadam a escola. Porque a gente sabe que um dos grandes problemas também é a evasão escolar, principalmente no ensino médio. Então, deixar novamente meus parabéns, e a gente tem que registrar quando as coisas positivas acontecem. Agora o desafio é manter os números e cada vez melhorá-los mais. Então, parabéns novamente a todos. Era isso, senhor presidente, por hoje. Neste momento, então, convido o vereador Marcelo para ocupar a tribuna. Senhor presidente, colegas vereadores, quem está aqui, ao casal Cleiton e Eduarda, um dos casais organizadores da festa de Nossa Senhora Misericórdia em Santa Lúcia, né, no dia 13 de setembro, que estão aqui hoje para convidar a Casa Legislativa. Nosso boa noite. A Duda, que foi uma das candidatas do concurso da Pebela Ragaça, já está bem inteirada com Nova Roma do Sul, né, bem profundamente, digamos assim, conhecedora já de Nova Roma, depois de tudo que estudou ali. Sejam sempre bem-vindos a esta casa aqui. Senhor presidente, colegas vereadores, acho que o assunto não poderia ser outro, que é o que mais se comenta na cidade neste dia e nesta semana, é a situação da ERS 448, que está passando por reformas, está passando por melhorias, né, um investimento do governo do Estado no montante de quase 120 milhões de reais. A gente já passou por uma situação da nossa estrada principal, a principal via de escoamento da produção da ERS 448, sentido Nova Roma Farroupilha. Já tivemos tempos atrás aborrecimentos ocasionados por causa da chuva,
e agora estamos nessa situação dessa reforma, melhorias que estão sendo feitas pela nossa principal via, como eu falei agora há pouco, e isso nos faz depender ainda também, né, de vias alternativas, como a que leva ou que nos trazem por Pinto Bandeira, e a gente sempre tem que agradecer Pinto Bandeira, que da outra vez foram parceiros nossos, nos ajudaram muito com aquela estrada, realizaram boas melhorias, parece que agora também ela está em boas condições de trafegabilidade, não para caminhões, não para veículos pesados, no sentido de subir, mas de voltar, parece que se forem veículos leves, consegue vir. Eu acho que alguma alternativa poderia ser, de repente, a prefeitura, como é um processo longo, não é de um ano, provavelmente, pelo que se ouve, são 2 anos, de repente pensar numa melhoria que nos leve na estrada da Balsa até o Cachoeirão, como nós temos vários carros da saúde que transitam para Farroupilha, que é a nossa fonte de referência, a nossa ponto de referência na saúde, de repente pensar ali que a gente possa melhorar esse acesso também para oportunizar, né, que quando estiver trancado do lado de Nova Roma, a gente possa usar essa via alternativa para chegar e irmos até Farroupilha. Eu acho que a Câmara de Vereadores também precisa estar bastante presente nesta obra, porque além do vultuoso investimento que causa todos esses problemas, né, na nossa trafegabilidade, no nosso dia a dia. Eu falo com propriedade, porque na minha casa a gente sabe que eu tenho alguém que todos os dias tem que transitar por essa estrada, então fica até como sugestão para que não fique apenas com uma pessoa ou num gabinete ou em algumas situações só, que de repente esta casa, senhor presidente, nós possamos fazer um convite à empresa que é responsável pelas reformas, pelas melhorias, que venha aqui e faça uma apresentação para toda a população de Nova Roma do projeto, que eu também não vi, eu acho que poucos viram nesta casa, se talvez nem ninguém, né? Da apresentação do projeto, que receba ideias. Aqui a gente sempre foi uma casa que ouve muito, né? Nós somos 9 vereadores, agora estamos em 8 com a ausência do vereador Tiago, mas eu acredito que o convite sendo feito ao engenheiro ou alguém responsável da empresa para vir aqui explicar para a população que assiste a nossa sessão da Câmara de Vereadores e para nós como representantes do povo e que possa também para ouvir as nossas ideias, nossas sugestões, porque nós estamos falando, como disse antes, da nossa principal via de acesso de Nova Roma para Farroupilha e outros municípios. Então, acho, presidente, que caberia isso, né, como a casa é do povo, como aqui o povo fica representado, que a gente possa, então, fazer uma sessão, né, com os representantes da empresa para conhecer o projeto, ver quais as mudanças que estão sendo feitas, aonde os pontos que ali serão mexidos. A gente viu aquela explosão que teve ali, que foi uma coisa bem vultuosa, né? Assusta um pouquinho, porque realmente causou um transtorno gigante, e a gente não sabe, talvez, nem se até sexta-feira vai ser liberada, né? A gente tem essas condições que a gente ouve falar. Então fica essa sugestão para casa, para que todos nós possamos, então, falar ainda mais abertamente sobre esse assunto que nos atinge diretamente todos os dias. Muito obrigado. Neste momento, então, convido a vereadora Vanessa para ocupar a tribuna. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, presidente Gilberto, seu Humberto, assessoramento jurídico, secretária, comunidade que está aqui presente, agradecendo já o convite da festa no dia 13 de setembro, e a todo o pessoal que nos assiste de casa também nesta noite. Eu fiz um compromisso no começo desse ano, falando para toda a nossa comunidade que eu não atacaria mais o pessoal aqui dos nossos colegas vereadores. E assim eu farei, não atacarei mais o pessoal, conforme já vieram aqui, também semana passada, querendo atacar o pessoal. Porque acreditamos que a gente recebe aqui um dinheiro público e o trabalho do vereador é legislar, fiscalizar, trazer as demandas da nossa comunidade para essa casa. E a gente não está aqui ganhando R$500 por sessão, ou até mais de R$500 por sessão, para trazer picuinhas aqui para a nossa comunidade. Então, não somos mais adolescentes, somos pessoas maduras, homens e mulheres maduros, para a gente conseguir trazer. E, realmente, o papel do vereador, a gente tem que exercer
de forma com que a gente traga as demandas aqui da nossa comunidade. Conforme vocês viram aqui, eu trouxe um pedido de uns pais que pediram aqui novamente para o Executivo para fazer o fechamento ali das paradas de ônibus. São 3 paradas de ônibus somente. São a parada de ônibus lá em sentido ao posto do Max, na frente do posto do Max. Tem a parada de ônibus que é de cima, ali em diagonal, a Maria... Tem aqui o nome da rua, a Rua Primo Toqueto, que é de esquina, que é uma parada que ali alunos esperam ônibus, os pais esperam, e também em frente ao cemitério municipal aqui. São 3 paradas de ônibus que elas não têm o fechamento, e um dia de chuva, como foi hoje, por exemplo, né, eu não consegui ir ali, mostrar para a população, gravar, mas isso é uma demanda dos pais, que realmente precisa ser fechado aquela parte para ter melhores condições de ficar ali naquela parada para esperar o ônibus, ainda mais quando são crianças menores. Então, a gente pede para que o Executivo analise, né, e que seja executada essa questão de fechar o fechamento lá, o fechamento atrás das paradas de ônibus. E, mais uma vez, né, ocupar essa tribuna aqui também para falar da... Agora o vereador Marcelo já comentou também, eu estive ali na obra hoje, acompanhando. Foi uma detonação acima do normal, não esperavam que ia descer tanta terra, tanta pedra. Então, são 3 dias hoje, mesmo com chuva, 3 máquinas estavam ali trabalhando para desobstruir a via, para que tenhamos essa passagem, porque é necessário, a gente sabe que tem muito caminhão de ração, inclusive ligaram hoje, ligaram para mim, tem passagem? Não tem. Então, para os caminhões que vêm para cá, para Nova Roma, fica difícil, porque eles não conseguem acesso por Pinto Bandeira, então eles têm que dar toda uma volta por Flores da Cunha. Então, sim, Marcelo, é interessante com que eles venham aqui, que passem explanações, porque às vezes não chega essa informação para todo mundo, que nem hoje de manhã eu não sabia que a estrada estava trancada, né? Eu fiquei sabendo através das ligações. Então, é bem importante com que a gente tenha essa informação para que a gente consiga também passar para quem mora aqui, né? Inclusive, hoje vi depoimentos de pessoas reclamando por que não foi avisado, por mais que tenha um canal da prefeitura que está sendo avisado diariamente a situação, mas nem todos estão ali vendo, né? Então, é importante que a gente reforce quando está bloqueada, porque não é a primeira vez, eu estive em contato com o DAI hoje, e eles me informaram que não vai ser a primeira vez que eles vão bloquear toda a via, que vai ter mais detonações, às vezes com uma grandeza maior, né? Então, a gente precisa, sim, ter essas informações para que a gente possa passar com mais segurança para a nossa comunidade. Então, é isso que eu quero dizer, que aqui é o espaço para debater ideias, né, para fazer os debates, mas que não que sejam da vida pessoal, que sejam realmente algo que vai fazer Nova Roma crescer, que vai fazer Nova Roma alavancar. Ninguém está aqui para derrubar prefeito, coisa nenhuma, todo mundo está aqui para se ajudar, né, todo mundo está aqui para que ver o município crescer, evoluir, e é isso que a gente precisa fazer como vereadores, né, fazer com que isso cresça. Só que tem uma coisa que o vereador falou na semana passada, falando de uma palestra. Essa palestra, todo mundo recebeu um ofício, inclusive da parte jurídica aqui dessa casa, que veio uma proposta de uma palestra que era R$14 mil uma palestra, uma capacitação, que era com os órgãos do IGAM aqui para os vereadores de Nova Roma, Antônio Prado e IP. Né? E tanto eu quanto a Odete, quando a gente recebeu essa informação que seria esse valor, a gente comentou que o valor estava muito elevado e que a gente iria atrás de novas propostas para trazer para essa casa novos valores, né? E foi o que eu fiz. Realmente eu procurei outras opções, né? Trouxe a metade do valor do que eles tinham ofertado, mas a gente entende que capacitação era, sim, ideal para os vereadores fazerem, e se for para tirar dinheiro do bolso, não vejo problema nenhum, né, e da gente próprio, nós se pagar a capacitação, né, tanto eu já fui para Brasília, já ocupei o dinheiro do próprio bolso, não usei dinheiro da casa, já fui umas quantas vezes a Porto Alegre, nunca utilizei diária aqui dessa casa também, mas a capacitação também, se fosse para tirar dinheiro do bolso, não vejo mal nenhum em tirar dinheiro do bolso para aprender, porque a gente sabe que a gente aqui tá no meio de uma comunidade em que a gente precisa ter conhecimento. Quanto mais conhecimento, melhor, né? Mais a gente vai agregar para o nosso município, mais a gente vai trazer resultado para Nova Roma. Então, a gente precisa ter vereadores que sejam capacitados, que sejam... Isso não era só para mim, era para todos os vereadores, né? Então, fica a indicação ainda, se quiserem contratar essa palestra e quiserem contratar essa capacitação com o dinheiro próprio do vereador, eu sou uma que irei, com certeza, em busca do conhecimento, que eu acho que é de extrema importância todos os vereadores terem conhecimento nessa casa. Então, para hoje era isso. Uma boa noite.
Neste momento, convido a vereadora Rosângela para ocupar a tribuna. Bom, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Os colegas falaram da estrada, o colega Marcelo, e eu também queria falar sobre a estrada de Farroupilha e Nova Roma do Sul. Eu sei que tem muita gente reclamando também nas redes sociais, não é fácil, mas nós precisamos ter bastante paciência. Até eu falei com os caras que trabalham ali na obra, e eles falaram que as empresas estão trabalhando, mesmo com chuva, com caminhões e máquinas, buscando melhoria para a nossa estrada. Mas ainda eles disseram que o que está ajudando bastante é que tem o asfalto. Hoje, por exemplo, com chuva, eram máquinas e caminhões que daí não tem aquele problema de estrada de chão de não ajudar. Então, eles estão trabalhando, teve uma detonação que era esperado uma coisa e tem muito material que caiu e tem que ser levado embora. Então, eu digo que para as melhorias a gente tem que ter paciência, existem vias alternativas, sim, mas então, quando o trabalho acontece, precisamos colaborar e aguardar. Reclamar, eu acho que não vai fazer a obra andar mais rápido. Nós vamos ter que ter paciência, que aos poucos essa estrada também vai ficar boa. E o prefeito também, pelo que eu vejo, ele está sempre passando informações nas redes sociais, na notícia. Ele está sempre passando essas informações da estrada. O SIG, pare, está trancado. E não tem previsão de até sexta-feira, de repente, como pode surgir de liberar, como ser trancado. Um outro assunto, que foi um pedido de providência da nossa vereadora, eu acho que nós somos assim, aqui, ó, o fechamento de parte traseiras dos abrigos de ônibus da Avenida Júlio de Castilhos, são 3 paradas. Então, aqui no pedido, pelo que eu vi, foi uma visão dela e um pedido dela, não foi de familiares, aqui não foi colocado. Então, eu vou dizer que nós somos vereadores e, sim, estamos aqui para buscar melhoria, sim, para as pessoas. Parabéns por ter visto isso e ter feito esse pedido, para trazer mais conforto e proteção das pessoas. Mas também eu quero deixar para essa vereadora que o dia 25 de maio eu fiz um pedido de providência, a recolocação de uma proteção em calçada na Avenida Júlio de Castilho, número 184. A justificativa era de que algumas pessoas que passam pelo local relatam preocupação com a ausência da proteção, principalmente em razão de risco de acidente e quedas, podendo ocasionar consequências graves. E eu, aqui no pedido, era um barranco de 5 a 6 metros, mas tem mais. E é um barranco assim bem liso, que qualquer criança que está andando de bicicleta tem que ter cuidado, idosos, tudo. Então, aqui eu fiz o pedido e eu protocolei que se alguma coisa acontecer, eu como vereadora, eu fiz a minha parte, fiz o pedido, protocolei e não foi atendido ainda esse pedido de providência. Então, eu quero também aqui deixar uma reflexão para nós vereadores, que quando fizemos um pedido de providência, precisamos primeiro olhar para dentro e dar o exemplo. Se temos um problema em uma propriedade nossa ou familiares, principalmente quando envolve perigo, falta de segurança sobre calçada pública, precisamos procurar resolver também. Só depois cobrar providências de outros. Como vereadores, temos que fazer a nossa parte, dar o exemplo e ter coerência entre aquilo que cobramos e aquilo que fazemos. Então, eu acho que esse conhecimento aqui, que ela falou que nós devemos ter, é o mínimo de conhecimento, tentar procurar, evitar esses problemas, ainda mais quando é da gente, de familiares da gente. Então, acho que é bom tomar essa providência
e eu gostaria que isso ali as pessoas parassem. Quando elas vieram, eu entreguei, mostrei o pedido de providência e protocolei. Disse, ó, o pedido eu fiz, então eu acho que nós, como vereadores, antes de pedir para os outros, nós temos que nós mesmos se corrigir, quando é dentro da nossa família e nós. Obrigada. Neste momento, convido o vereador José para ocupar a tribuna. Cumprimento ao presidente Márcio, colegas vereadores, nossa assessoria jurídica Eduardo Vinícius, secretária Eliane, presidente da Braspol, público que nos assiste aqui, quem nos acompanha através das redes sociais. Semana passada, na minha fala aqui na tribuna, teria dito que iria buscar as despesas com as câmaras vizinhas, as câmaras onde a população se aproximaria do nosso município de Nova Aroma do Sul. Então, eu busquei aqui de 6 municípios aqui da região, onde que tem uma população aproximada da nossa cidade. Quero dizer, já no primeiro assunto, a vereadora, que ela comentou aqui do município, não vou querer citar o nome, aqui vizinho, onde que tem 45 dias de recesso e nós aqui temos 60 dias. Quero dizer que essa vereadora pesquise o quanto que essa Câmara custa para cada eleitor nesse município. Quero dizer que na região nossa aqui dos 6 municípios que eu pesquisei, a nossa Câmara é a Câmara mais enxuta que nós temos, colega vereadores. E essa Câmara que ela citou, que tem 45 dias de recesso só, ela custa o dobro do que nós aqui em Nova Aroma por habitante. Nós aqui em Nova Aroma custa 11 reais e uns quebrados por habitante, e essa Câmara, onde que tem 45 dias de recesso, que eu não vou citar o nome, que não faz a minha pessoa trazer isso ao público, custa 22 e uns quebrados. Nós temos câmaras com 18 reais por habitante, temos câmaras com 61 reais por habitantes, temos câmaras com 15 reais por habitante e temos câmaras com 15 reais por habitante. Então a nossa aqui está custando 11 reais por habitante, em média dos municípios que eu pesquisei aqui na região. Então quero dizer, colega vereadora, que eu não venho aqui atacar, dizer que a recém ela falou que no início da legislatura do ano, ela disse que ela viria aqui fiscalizar e não atacar, e que nós somos maduros. Eu acho que falta para amadurecer essa vereadora. Falta. Porque trazer aqui esses dados, vir aqui dizer que foi para Brasília, foi para Porto Alegre, não cobrou diária, isso já é de costume nosso aqui. Nós nunca cobramos diária. Se nós fizemos uma extraordinária, nunca cobramos. E esses municípios talvez cobram. Então não adianta ter 45 dias de recesso e cobrar uma extraordinária 500 pila. O que vai resolver? Nada. Nós já fizemos 2 extraordinárias no recesso e não cobramos. Então esse é o objetivo. Esse é o objetivo, não é cobrar extraordinária, não é cobrar diária. Nova Aroma não faz isso. Então vim aqui debater e trazer isso, dizer ao público, denegrir essa casa de uma certa forma desinformada, vereadora, desinformada, porque se tu tivesse buscado essas informações, tu não faria esse papel que tu faz muitas vezes aqui dentro da casa, onde que tu diz que tem que ser madura, que tu não ataca. Tu foi também aquela que foi buscar um transporte que já estava há anos desativado. E tu queria fechar as empresas que nós tínhamos aqui em Nova Aroma, que dava transporte para a nossa população. Então não é isso que nós queremos para o município. Nós como vereadores, nós queremos que o município cresça, manter o que nós temos e buscar algo a mais. Não é querer buscar algo para parar com aquilo que nós temos aqui. É isso que nós temos que fazer. E trazer as informações corretas, que daí não precisa vir aqui debater os assuntos que o outro vereador debate. Semana passada ela disse que ela devolveu o recurso, eu pedi para ela me trazer um documento do recurso, do dinheiro do recesso, até hoje eu não vi.
Ela disse que devolveu. Eu era presidente e não viu o dinheiro devolvido. Então, é isso que nós temos que fazer. Ser maduro é falar o que é correto. Não é querer vir aqui rebaixar um do outro. Querer rebaixar, ser a mais dos outros, não. É ser correto. Trabalhar por uma Nova Roma que queira algo a mais, por Nova Roma melhor e por uma população que tenha os seus direitos, que nós fomos eleitos para defender e ajudar a nossa comunidade. Dizer que a palestra de 14 mil reduziu por um certo valor, mas lá no início, se eu fosse tido parceiro e de ter dito vamos fazer a palestra, não se puxava o dinheiro do bolso. Puxava o dinheiro da Câmara. Hoje, aqui na tribuna, teria dito que se puxaria o dinheiro do bolso se precisar. Viu? Lá no início, não. Então, isso é ser maduro. Isso é ser maduro. Então, pessoal, quero voltar aqui, Márcio, no mesmo assunto da semana passada, dizer que do recurso que a Câmara devolveu lá, que passou proposto lá, que a gente sobrou aqui, onde que eu fui na sessão, depois da sessão, dito que o recurso da Câmara devia ser gasto aqui pela vereadora e a gente passou lá pela saúde, onde que teve, já falei semana passada, 55 cirurgias feitas, nós temos 15 em agendamento e 26, 15 agendadas e 26 em andamento. O ano que vem, Márcio, eu quero que tu devolva mais, que é assim que a gente tem que fazer. Não é vir aqui pagar palestra, não é vir aqui dizer que a gente não cobra diária, que isso já é de costume aqui da casa, não é vir aqui dizer que a gente tem 65 dias de recesso e que os outros não têm, a gente tem o recesso, a gente não cobra extraordinária, e é ver o que a nossa Câmara gasta mensal. É isso. Então, os documentos estão aqui, se algum vereador quiser ver, está à disposição de todos os vereadores, isso que eu trouxe aqui, porque eu me senti um pouquinho atingido por ter sido o presidente do ano de 2025, da forma que a vereadora colocou a situação aqui na casa. Era isso, Márcio, devolvo a palavra. Muito obrigado. Encerramos então o grande expediente. Entramos na ordem do dia. Nós temos para votação a moção de aplausos 03/2026, que concede à empresa Laticínios People em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao município de Nova Roma do Sul e pela conquista de destaque nacional na produção de queijos artesanais. Essa moção de aplausos daí não tem o parecer. Tem algum colega vereador que gostaria de comentar essa moção de aplausos? Vereador Odete está com a palavra. Eu fiz questão de subscrever esse pedido de moção de aplausos, vereadora Vanessa, porque nós tínhamos conversado já sobre isso, da importância da gente fazer a distinção das nossas microempresas, dos nossos empreendedores no nosso município. A gente sabe que esse reconhecimento, todas essas medalhas que eles receberam, não foi assim da noite para o dia, mas é fruto de muita dedicação, de muito estudo, de muito trabalho, de abrir mão de muitas outras questões que poderiam estar fazendo naqueles momentos, né, para se dedicar a um produto, a uma marca, a divulgação, a várias receitas sendo testadas, para chegar num ponto dos produtos serem aceitos e serem premiados nesses espaços de grande valia que tem para os microempreendedores. Então, registrar sim nosso reconhecimento, né, por eles, por esta família, levar também o nome do município, né, com os seus produtos que são de grande qualidade e muito distintos. Então, parabéns, e me sinto muito feliz por estar subscrevendo essa moção de aplausos. Vereadora Vanessa está com a palavra. Dispenso os cumprimentos já feitos aqui antes. Então, conforme já foi citado na moção, é uma empresa que vem se destacando no nosso município, vem levando o nome de Nova Roma do Sul para a região, ficando conhecida ainda muito mais. E é uma empresa que está constantemente crescendo. A gente vê já turistas visitando, várias imprensas já fazendo entrevista com eles. Então, isso
motiva ainda mais o nosso município a que outras empresas também continuem investindo e essa é uma incentivação, eu digo, para a agricultura familiar. Então, extremamente grata, né, a receber eles aqui nessa casa para fazer essa moção para essa empresa que vem se destacando. Alguém mais gostaria de comentar a moção 03? Vereador Lores está com a palavra. Obrigado, presidente Márcio, colegas vereadores, público aqui presente e que nos assiste pelas redes sociais. Eu também concordo com essa moção de aplauso, né, para essa empresa que realmente está trabalhando para divulgar os nossos produtos, né, os produtos dela, mas é produto de Nova Roma do Sul. Como também tem muitas outras empresas aqui de vinhos, de sucos e de outros produtos, né, que merecem nosso destaque, né, nosso reconhecimento. Então seria importante também nós, como vereadores, ver essas outras empresas também que trabalham e divulgam nosso município, que recebe incentivo também da prefeitura quando sai para divulgar os produtos. Então também concordo e subscrevo essa moção. Alguém mais gostaria de comentar essa moção 03? Vereador Marcelo está com a palavra. Logo que essa moção de aplauso chegou no nosso grupo de WhatsApp, eu fiz questão também de subscrevê-la, porque vereadora Vanessa e demais colegas vereadores, além do trabalho, né, do Natal, da Fernanda, do Jorginho, do Jorge e da mãe deles, de toda a família, enfim, cominha ali, a gente sabe que isso serve de estímulo para outras empresas também, né, fazerem o seu crescimento, o seu trabalho, a sua divulgação. Eu acho que essas medalhas eles ganharam numa exposição que estiveram em Minas Gerais. Eu acho que foi isso, né? Foi em Minas Gerais que eles estiveram lá divulgando e aí eles receberam essas medalhas todas, né? Então eu acredito que nós aqui como Câmara de Vereadores estejamos dando assim mais um impulso para que outras empresas também tenham a sua divulgação, o seu trabalho reconhecido e como levam, como sempre, né, o nome de Nova Roma do Sul. E também poderia ficar como sugestão, né, vereador Odete, eu acho que a gente podia colocar que a prefeitura, uma hora dessas, faça uma exposição de produtos de Nova Roma, né? Uma exposição de produtos artesanais de Nova Roma, só dos nossos produtores das agroindústrias. Que faça uma feira, subsidie, a gente sabe que elas são empresas que não têm muito recurso, então que a prefeitura faça para a divulgação dos nossos produtos. Eu acredito que seja uma ideia que vá fazer crescer o já tão importante setor da nossa cidade, como também o turismo. Muito obrigado. Alguém mais gostaria de comentar? Vereador José está com a palavra. Parabenizar essa empresa, eu acho que é um mérito dela, esses troféus que ela recebe. Dizer que essa empresa tem o apoio da administração, tem o selo sim, onde que a administração também sempre se preocupou e buscou e trouxe para essas empresas ser assessoradas. E dizer que hoje nós temos também uma legislação onde que permite o apoio a essas agroindústrias a fazer ir nas feiras e botar à disposição o seu produto. Então, com certeza o município está dando um suporte e o mérito de receber essas medalhas, com certeza é deles pelo trabalho que eles vêm fazendo e desempenhando a parte dele, mas também devemos destacar que o município também está ali sempre assessorando e contribuindo no que permite e ajudando a mais empresas também que quiserem abrir essas agroindústrias. Então, da minha parte era isso. Alguém mais gostaria de comentar a moção 03? Não havendo mais comentários, coloco a moção de aplauso 03/2026 em votação. Quem for favorável permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Moção de aplausos 03/2026 aprovada por unanimidade de votos. Nos esclarecimentos pessoais nós não temos ninguém inscrito. Nos recados finais, lembrando que na próxima semana teremos audiência pública referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias 2027, às 18h15 nesta casa.
E também no próximo domingo teremos a festa em São Roque e Nossa Senhora Aparecida na Capela de São Roque. Interessados em participar, entrar em contato com os organizadores da festa. Concluída a ordem do dia, conforme fala no regimento interno, agradecendo a produção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão do dia 12 de agosto de 2026.